Olá, meus amigos leitores do cardquali.com e do Clube do Design. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso prático Designer Gráfico. Eu sou Lilti Christian e hoje nós vamos aprender a trabalhar com mais algumas ferramentas e novos recursos do nosso primeiro programa de edição vetorial, o CorelDRAW X6. Lembrando que nós escolhemos esse programa por ser um programa mais fácil e intuitivo e nós estamos trabalhando de uma maneira que todos possam aprender, conhecendo cada um dos recursos devagar, com calma e aprendendo a trabalhar com cada uma das ferramentas. Bom, nós vamos abrir aqui um novo documento no CorelDRAW. E na aula anterior nós já conhecemos a ferramenta seleção em retângulo e hoje nós vamos conhecer as demais ferramentas de desenho de formas pré-definidas. E também vamos conhecer uma das ferramentas que vai ser mais utilizadas durante todo o nosso trabalho com o CorelDRAW, que será a ferramenta Forma. Com essas ferramentas, então, nós já vamos aprender um pouco sobre modelagem de objetos e alguns recursos básicos que podem ser atingidos com as ferramentas de formas pré-definidas. Em primeiro lugar, nós temos uma área reservada aqui na caixa de ferramentas que aloja justamente os grupos com as ferramentas responsáveis por desenhar formas pré-definidas. Na aula passada, nós aprendemos a mexer com a ferramenta retângulo, que pode ser acionada pressionando o F6, mas se você notar, esse pequeno triângulo na parte inferior direita mostra que nós temos um grupo e dentro desse grupo existem mais ferramentas. É só clicar sobre esse triângulo e você vai exibir as outras opções. Então, lembrando, você pode selecionar o retângulo com o F6, pressionando o F6 no seu teclado, e você pode desenhar um retângulo simplesmente clicando e arrastando. Quando você seleciona qualquer uma das ferramentas dentro do programa, é muito importante que você já observe quais são as propriedades de ferramentas exibidas ali em cima. Então você observa, lembrando, né, que na aula passada nós conhecemos que com a ferramenta retângulo você tem opções referentes aos cantos, onde você pode arredondar os cantos, criar cantos com vieira ou chanfrados. Então, essas opções podem ser alteradas, deixa eu arrastar um pouquinho para cima aqui, utilizando esses controles aqui na parte de cima, ok? Se você perdeu a aula anterior, é só procurar aí no nosso canal, ok? Ou clicar no link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Porém, essas definições que podem ser alcançadas com as ferramentas de formas pré-definidas, podem ser controladas de uma maneira mais precisa e mais específica, utilizando a ferramenta Forma. A ferramenta Forma, que é essa que está aqui na caixa de ferramentas, pode ser acionada pressionando o F10. Pronto, então quando você aciona a ferramenta Forma, você observa que os controles que ficam presentes nas laterais do nosso retângulo, olha, já apresentam um formato diferente. Isso quer dizer que ao posicionar a ferramenta Forma sobre esses controles, clicando e arrastando, olha só, você consegue fazer justamente aquele efeito que é exibido ali na parte de cima, na barra de propriedades da ferramenta, que é arredondar os cantos. Se você marcar a opção vieira, olha só, os cantos automaticamente são alterados e você pode fazer as modificações com a ferramenta Forma. Clicando aqui no chanfro, as opções são as mesmas. O legal de trabalhar com a ferramenta Forma é que além de você poder controlar essas opções de todos os cantos de uma vez, você pode fazer algo parecido com o que eu mostrei na aula passada. Lembra que quando você desmarca esse cadeado, você consegue controlar cada um dos cantos individualmente? Com a ferramenta Forma você não precisa marcar o cadeado ou desmarcar ele. Basta você, olha, dar mais um clique sobre o controle e pronto, olha. Apenas os controles daquele canto são selecionados e você pode fazer as alterações desse material apenas desse canto de maneira mais uniforme. Deixa eu pegar aqui a ferramenta seleção pressionando, lembrando, o espaço. Pronto, você volta para a ferramenta seleção e vai apertar o delete para apagar. Uma curiosidade que a gente conheceu da ferramenta retângulo é que você pode desenhar um retângulo com o tamanho exato da página dando 2 cliques sobre essa ferramenta. Então, se você precisar de um quadro para criar um plano de fundo para qualquer projeto, você pode simplesmente apontar para a ferramenta retângulo e dar 2 cliques. Pronto. Pegar o espaço aqui e apagar. Uma opção muito interessante é que quando você estiver desenhando qualquer forma pré-definida, você pode utilizar teclas de apoio como o Ctrl para desenhar formas perfeitas, o Shift para desenhar formas que se ampliam gradativamente para ambos os lados, e segurando o Ctrl e o Shift você cria formas perfeitas com o mesmo recurso que se ampliam aqui, ó, para ambos os lados. Deixa eu selecionar toda essa galera e apagar no delete. Dentro do grupo da ferramenta retângulo você tem a opção de desenhar retângulos com 3 pontos. Essa ferramenta é muito legal e serve para você desenhar retângulos em ângulo. Observe como ela funciona. Você pode clicar e arrastar para desenhar uma linha que vai indicar o ângulo da forma. Quando você solta, olha, você tem a possibilidade de movimentar para um dos lados
selecionar o tamanho do retângulo que você quer. Com essa ferramenta também você pode utilizar as ferramentas Ctrl e Shift. Olha só, deixa eu soltar aqui. Segurando o Ctrl você desenha um quadrado perfeito. Pronto. E segurando o Shift, olha, antes de soltar o primeiro clique, você consegue movimentar, olha, essa linha em um ângulo reto. Então, segurando o Shift, olha, o controle se movimenta de maneira mais precisa. Você pode, depois de selecionar o ângulo, soltar o clique e depois soltar o Shift. E aí, olha só, você consegue movimentar o objeto para a posição que quiser. Dando mais um clique, o desenho é configurado. Lembrando, pressionando o F10, você seleciona a ferramenta Forma. E aí você pode brincar de arredondar os cantos, de colocar vieira ou de colocar chanfradura. Ok? Podendo também editar cada um dos cantos separadamente, dando mais um clique e arrastando a forma. Vou pegar a ferramenta Seleção no espaço, pressionar o Ctrl A para selecionar tudo e apertar o Delete para apagar essa galera toda. Vão treinando aí os atalhos de teclado. Mais abaixo nós temos a ferramenta Elipse, que trabalha praticamente da mesma forma. A ferramenta Elipse vai servir para você desenhar círculos ou ovais. Ok? Pronto. Segurando o Ctrl você tem formas perfeitas. Segurando o Shift o desenho acontece para ambos os lados. Segurando o Ctrl e o Shift você desenha um círculo perfeito que amplia para ambos os lados. A diferença entre o círculo e o retângulo é que as opções na barra de propriedades da ferramenta são diferentes. Com o círculo você pode selecionar a opção torta, pode selecionar a opção arco e você pode trabalhar com essas definições utilizando a ferramenta Forma. Então vou apertar o F10, pronto. Aí você pode, olha só, movimentando o controle pelo lado de fora, olha, clicando no nó e movimentando o controle pelo lado de fora, você sempre vai estar trabalhando com o arco. Clicando e arrastando o controle, olha, pelo lado de dentro, você vai estar trabalhando com tortas. Então tanto faz, seja um arco, seja uma torta ou seja uma elipse, ao clicar no controle que aparece quando você seleciona a ferramenta Forma, olha só, ao arrastar para fora, ele vira um arco, ao arrastar para dentro, ele vira uma torta. Muito legal essa dica, não é? Bom, lembrando que você também pode, olha, utilizar esse controle aqui para alterar o ângulo da sua torta ou do seu arco, tá certo? Vou voltar aqui para a ferramenta Seleção, apertar o Ctrl A e o Delete. Dentro do conjunto da ferramenta Elipse, você pode selecionar, olha, a elipse de 3 pontos. Basta clicar na setinha aqui embaixo ou clicar e segurar o botão do mouse. Pronto. A elipse de 3 pontos funciona de maneira idêntica ao retângulo de 3 pontos. Clica e arrasta para selecionar o ângulo, solta e movimenta para selecionar o tamanho do seu objeto. Ao dar o último clique, o objeto é confirmado desenhado. Com o Ctrl, você movimenta em ângulos retos, solta e depois, segurando o Ctrl novamente, você pode, olha, desenhar uma forma perfeita. Ok? As possibilidades de edição são as mesmas para a elipse comum. Aperte o F10 para selecionar a ferramenta Forma e aí você pode, olha, movimentando por fora, desenhar um arco e movimentando por dentro, desenhar uma torta. Opa, olha, tá vendo? Puxei para fora, vou puxar para dentro novamente, ok? Pronto, com o espaço voltamos para a ferramenta de seleção e a sua forma desenhada. Apertar o Ctrl A para selecionar tudo e o Delete para apagar essa galera. Mais abaixo, nós temos um pequeno grupo, olha, que permite desenhar polígonos, estrelas complexas e outras formas aqui. Vamos começar com o polígono, que pode ser acionado com a tecla Y. Pronto. O polígono apresenta apenas a possibilidade de selecionar a quantidade de lados, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 5 lados, clicar e arrastar para desenhar. Segurando o Ctrl, eu posso clicar e desenhar uma forma perfeita. O Ctrl e o Shift, olha, ou somente o Shift, eu posso desenhar formas que se expandem para ambos os lados. Depois de desenhar uma forma, você pode ainda aumentar a quantidade de lados com a ferramenta selecionada, olha, com aquela forma lá selecionada. E o que a ferramenta Forma vai fazer com o polígono é muito legal. Pressionando o F10, a ferramenta Forma é selecionada, você pode, olha, transformar esse polígono em uma estrela. Pode ser uma estrela simples, ou pode ser uma estrela complexa, cruzando os caminhos dessa maneira. Olha que legal que ficou a estrela. Tá legal? Então, com a ferramenta Forma, olha, você consegue fazer um trabalho muito legal com o polígono. Tá certo? Lembrando, aperta o espaço para voltar para a ferramenta Seleção. E, novamente, você pode alterar a quantidade de lados, clicando aqui em cima,
e modificando sem problema nenhum aqui, opa, apertei errado aqui, a quantidade de lados e o ângulo desses lados com a ferramenta forma. Espaço para a ferramenta seleção, Ctrl A seleciona tudo, o delete apaga. Novamente, no mesmo grupo do polígono, nós temos a estrela, que praticamente funciona do mesmo jeito. Você pode clicar na estrela, selecionar a quantidade de lados. Aqui você tem a possibilidade de selecionar a diferenciação, que é a distância do ângulo para o centro. Ok? Olha só, a diferenciação vai diminuir a distância dos ângulos para o centro do objeto, e aqui é a quantidade de pontas. Com a ferramenta forma, você justamente altera essa diferenciação e pode transformar, olha, a sua estrela em um polígono. Legal, né? As possibilidades de desenho são as mesmas, tá? Pegando aqui a estrela, segurando o Ctrl, formas perfeitas. Segurando o Shift, formas que se expandem para todos os lados. Segurando o Ctrl e o Shift, formas perfeitas que se expandem para ambos os lados. Espaço, volta para a ferramenta seleção. Lembrando que o espaço, gente, é a tecla padrão para você voltar para a ferramenta seleção. Se você pressionar o espaço novamente, ele volta para a última ferramenta que você selecionou. Ok? Dá um Ctrl A e um delete para selecionar todo mundo e apagar. Pronto, agora a ferramenta estrela complexa trabalha da mesma forma. Ok? Você pode selecionar e desenhar. A diferença é que na estrela complexa os ângulos se cruzam. Ok? E nesse caso, com a ferramenta forma, olha só, você consegue embaralhar ainda mais esses ângulos, criando fórmulas complexas muito loucas, tá certo? Vamos apagar aqui. A ferramenta papel gráfico ela é uma ferramenta muito legal quando você está trabalhando com formulários. Então nós vamos aprender a trabalhar com essa ferramenta mais posteriormente, quando nós formos desenvolver formulários, tá certo? Ela desenha uma espécie de tabela na sua tela, onde você, ao selecionar a ferramenta, tem a possibilidade de escolher a quantidade de colunas e de linhas. Ok? Aqui eu tenho uma coluna 5x6, uma tabela 5x6, e ao clicar e arrastar, olha, você desenha uma tabela que na verdade nada mais são do que diversos retângulos agrupados. A ferramenta forma, deixa eu apertar aqui o F10, nesse caso, não exerce controle sobre objetos agrupados, tá legal? Então aqui ela se torna inútil. Vou apertar o espaço e vou apagar isso aqui. Nós vamos aprender a mexer com esse recurso aí mais futuramente. E para finalizar, nesse conjuntinho aqui da ferramenta polígono, nós temos a espiral, que também apresenta opções próprias na barra de propriedades da ferramenta, podendo alterar o ângulo, podendo alterar o tipo de espiral, que pode ser perfeita, ou essa uma aqui que parece um caracol. Você também pode definir a quantidade de rotações que a sua espiral vai fazer, tá legal? Ok? Então, todas as ferramentas, sempre que você seleciona uma nova ferramenta, observem primeiramente as opções que aparecem na barra de propriedades da ferramenta, nessa parte superior aqui. Deixa eu pegar a ferramenta seleção, Ctrl A, opa, peraí, seleção, deixa eu tirar a seleção aqui do lado de fora. Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa legal aqui. Como a ferramenta espiral, ela na verdade ela não tem as características de uma forma pré-definida, na verdade ela é uma forma em curvas, que é justamente o assunto que nós vamos abordar nas próximas aulas. A ferramenta forma, olha, não faz alterações na forma em si, e sim em cada um dos segmentos que são justamente representados por esses nós dentro da forma. Então isso aqui, gente, é um trabalho com curvas, que é justamente o trabalho mais preciso de modelagem dos objetos. Nós vamos aprender a trabalhar com curvas, é um trabalho mais complexo, nas aulas posteriores. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de recurso, que é o recurso de modelagem. Deixa eu pegar aqui no espaço, deixa eu selecionar todo mundo aqui e apertar o Delete. Ok? Perfeito. Agora, acabou aqui desse grupo de ferramentas, vamos para o próximo, que são as formas básicas. Dentro desse grupo, gente, você tem diversas formas básicas. Você tem aqui, olha, no primeiro recurso, formas básicas, a possibilidade de escolher entre retângulos, polígonos, triângulos, cruzes. Você pode desenhar corações, pode desenhar uma gotinha aqui, tá? Então são formas pré-definidas, formas bem básicas mesmo, apenas para você agilizar o processo de criação, caso você necessite usar alguma dessas formas. O processo de criação é o mesmo, você pode usar o Ctrl, pode usar o Shift e pode usar o Ctrl e o Shift também para desenhar esses objetos. Então, gente, essas ferramentas todas trabalham da mesma forma. Você pode selecionar o tipo, nesse caso, um tipo de seta na parte de cima, e pressionando o F10 para pegar a ferramenta forma, com a seta, olha, você vai poder
direcionar, ou melhor, alterar o tipo do ângulo, a ponta da seta e o tamanho da cauda dessa seta. Com as ferramentas de seta, você pode, olha, desenhar setas em diferentes posições, inclusive em diferentes ângulos. Lembrando que além das opções da ferramenta em si, você também pode, olha, contar com as opções padrão que a gente já conheceu nas aulas anteriores. Posicionamento, o tamanho da sua forma que pode ser definido em largura ou altura. Lembrando que aqui tem esse cadeado que trava a proporção, tá certo? E aqui você tem a possibilidade de girar o seu objeto em graus, 45, 15 e assim por diante. Mas é muito importante lembrar que nós já aprendemos que você pode fazer esse giro utilizando quem? A ferramenta seleção. Para isso, basta selecionar um objeto e depois dar mais um clique. Aí você pode, olha, girar esse objeto. Lembrando que você pode trocar o ângulo de rotação aqui, ó, e girar ele em torno desse ângulo de rotação, ok, gente? Também tem a opção de inclinação que a gente viu nas aulas anteriores. Bom, então todas essas formas trabalham do mesmo jeito, tá, gente? É uma coisa muito intuitiva, muito fácil de se fazer. Basta você ir clicando na ferramenta e selecionando a opção aqui em cima. Com a ferramenta forma fazer modificações, ok? Isso já fica a seu critério. Você pode mudar da maneira que quiser, ok? E por último aqui nós temos os balões de diálogo, que também podem ser editados com a ferramenta forma, apenas alterando aí a direção da setinha do nosso balão de diálogo. Ok, pessoal? Então, gente, na aula de hoje a gente conheceu apenas as ferramentas para desenho de formas pré-definidas e os princípios iniciais da ferramenta forma. Lembrando que essa ferramenta é uma das ferramentas que nós mais vamos utilizar no nosso curso. É uma ferramenta muito poderosa, responsável por justamente fazer toda a modelagem de qualquer objeto dentro da sua tela. O que é muito legal comentar aqui é que, na maioria dos layouts, dos grandes designs que você vê por aí, os recursos como plano de fundo, efeitos, são formas pré-definidas que foram modificadas, que foram remodeladas com a ferramenta forma. Então não se preocupe, a gente vai chegar nesse ponto onde nós vamos aprender a criar recursos mais complexos. Lembrando que nós estamos indo devagar para que todas as pessoas tenham a oportunidade de aprender a mexer na ferramenta com precisão, então com calma. Quem já tem aí um maior domínio da ferramenta, pode aguardar um pouquinho, pode acompanhar nas aulas, dando uma revisada, que mais na frente nós vamos chegar na parte mais difícil, vamos desenvolver projetos completos de materiais e vamos apresentar muitos recursos ainda muito importantes. Então, gente, para você não perder nenhuma videoaula do nosso curso, clique aqui embaixo em gostei para ajudar o nosso projeto, assine o canal clicando aqui em cima em inscrever-se, aproveite e marque a caixinha para receber e-mails todas as vezes que nós enviarmos um novo vídeo, ou acessa o link que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo para você ir lá para o cardquali.com e digitar o seu e-mail no balãozinho que fica flutuando lá do lado para a gente enviar para você um e-mail todas as vezes que uma nova postagem for enviada. Assim você não perde nenhuma novidade e acompanha de primeira mão todos os nossos vídeos, ok, pessoal? Então a gente se vê na próxima videoaula. Até o meio dessa semana, tá? Já está saindo um vídeo novo. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Se você curtiu essas dicas, clique em gostei no canto inferior do vídeo. Depois, assine meu canal clicando em inscrever-se na parte superior. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login, onde deverá fornecer seus dados da sua conta do Google, que são os mesmos dados utilizados para acessar o Orkut ou Gmail. Para confirmar, clique agora em inscrever-se novamente e marque a caixinha ao lado para receber um e-mail a cada nova videoaula do canal. Também será preciso clicar em gostei novamente para confirmar o seu voto. Pronto! Agora você pode acessar de maneira exclusiva todos os vídeos do canal, que podem ser encontrados no botão vídeos que fica ao lado do meu nome. Além disso, você tem acesso exclusivo ao perfil do meu canal.